No livro de Jó, que nós vamos ver nesta noite, nós temos uma história surpreendente e um ensino de como passar pelas provações, como passar pelas dores e tristezas, pelas perdas que alguém pode ter na vida. Nunca se ouviu falar nada, a não ser aqui no livro de Jó, acerca de Satanás estar falando com Deus. E aqui no versículo de número 6, capítulo 1 do livro de Jó, nós lemos que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha só, nós percebemos aqui que Satanás não está quietinho ali no inferno, não está conformado e não aceitar que pessoas deste mundo, seres humanos como nós, possamos estar adorando a Deus, o Criador. Ele sempre quis imitar a Deus, quis tomar o lugar de Deus, e aqui está ele rodeando a terra, passeando por ela. Percebam então que nós estamos na visão do inimigo e ele atentará todo o mal contra nós, claro, se Deus assim o permitir, porque foi isso que aconteceu quando ele questiona a Deus acerca da fidelidade, do temor de Jó ao Senhor, porque ele tinha bens, tinha uma boa família, uma boa estrutura. Então nós percebemos aqui que existe uma luta de Satanás com Deus, não é conosco, mas ele não aceita que o Senhor tenha adoradores. Então ele investe pesado, e meu amado irmão, saiba disso, ele investe pesado contra você também. Ele está aí a rodear, a passear pela terra, e na verdade ele não vem como um cordeirinho, muito pelo contrário, ele é um leão devorador, procurando quem possa tragar. Por isso, estarmos preparados, vigiando e orando, é o grande segredo para a vitória contra o inimigo. E seja lá o que Deus permitir que seja feito a nós, porque o inimigo está insatisfeito com a igreja, com família, com pessoas que temam a Deus, e ele investe, portanto, pesado. Mas sabemos que Deus nos livra e guarda, Ele é que nos protege. Se não fosse o Senhor, mas Ele está no comando das nossas vidas. Mas percebemos então que Satanás não está contente com aquele que busca ao Senhor, ele não está contente com você que teme a Deus. Sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, e às vezes temos indisposição com irmãos da igreja, com familiares, porque o inimigo está no meio de tudo aquilo, mas a luta não é contra carne e sangue, e sim contra o inimigo. Graças a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos a vitória. Nós sozinhos não poderíamos lutar e querer vencer o inimigo, mas Jesus, pelo seu sangue, vence essa batalha por nós. Nós que cremos e adoramos ao Senhor, Jesus Cristo que esmagou a cabeça da serpente, Ele nos faz mais do que vitoriosos. Nesse contexto desse livro, o personagem é Jó e ele é o crente da história. Diz a palavra que ele era temente a Deus, ele conhecia Deus e temia ao Senhor. Ele buscava o Senhor para oração, ele buscava essa comunhão com Deus, e também temos que ele tinha uma bela família, com a sua esposa, seus 7 filhos e 3 filhas. E ele, como pai, deu uma boa criação para os seus filhos. Em determinados momentos, eles marcavam um encontro familiar, o encontro daqueles irmãos. A Bíblia diz que eles faziam um banquete para estarem todos ali alegres,
todos juntos em família. Então, um homem que teme a Deus, uma família amorosa, uma família pela qual ele intercedia, diz a palavra, que talvez tenham eles pecado contra o Senhor, os meus filhos, e então eu vou sacrificar por eles, eu vou interceder por eles. Assim fazia Jó continuamente. E é isso que nós também devemos fazer, não somente orarmos por nós mesmos, para que estejamos sempre em pé, mas devemos também interceder pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo esposo, pela família. Assim fazia Jó continuamente, dia após dia. Devemos ser também intercessores pelos nossos filhos, para que estejam no caminho certo, para que sejam livres de todos os males, livres das tentações. E Jó fazia isso muito bem. E Jó fazia isso continuamente, e devemos nós fazer também. E a Bíblia também cita que ele era um homem próspero, tinha muitos bens, muitos animais, servos. Ele, portanto, temia Deus, tinha uma bela família e tinha muitos bens. Esse é Jó, um crente. Este somos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. E no versículo 8 deste primeiro capítulo de Jó, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um homem correto, Deus se agradava dele. E o que acontece é que agora começa um drama para a vida de Jó. As coisas vão mudar radicalmente. Satanás argumenta que o Senhor o cercou com bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Agora, olha, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Esse era o desejo de Satanás, que Jó se curvasse a ele e não a Deus. Esse era o intento de Satanás, que Jó, perdendo os bens que tinha, blasfemasse do Senhor. Este seria o contentamento de Satanás. Então o que nós vemos aqui é que Satanás não gosta de quem é de Deus. Ele não gostava de Jó porque Jó era de Deus. Ele não gosta de mim porque sou um homem de Deus. Ele não gosta de você porque você é um servo de Deus também. E ele não gosta, Satanás, saiba disso, Satanás não gosta de você. É claro que é certo que nós temos um Deus que nos ama muito e que nos abençoa sempre. Sejamos gratos a isto. Pode Satanás não gostar de mim, Deus me ama e eu amo a Deus também, eu também temo a Deus. Satanás, além de não gostar de você, ele quer atacá-lo. Isso porque ele quer atacar a Deus. Quando ele faz o mal para você, ele quer que você blasfeme de Deus, fale mal de Deus. Então a luta é dele contra o Senhor. E também ele quer te destruir, quer destruir a sua vida, a nossa vida. Ele quer destruir a família, a nossa família, a minha família, a sua família. Ele quer também destruir a nossa saúde. E ele vai fazer isso com Jó. Então vejamos algumas coisas que aconteceram com Jó. Nos versículos de 13 a 15, nós vemos alguém que escapou de uma mortandade, dos inimigos que vieram sobre os bens de Jó e mataram aqueles servos e mataram os seus animais.
E falava este servo ainda quando nova tragédia se sucede e veio outro a dizer para Jó: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu tudo, e só eu escapei para lhe trazer a notícia. Então, pelo menos na visão dele, desse servo, é que fogo de Deus caiu do céu. Ou seja, nós podemos pensar que é assim que Deus age. Foi Deus quem moveu os fatores para que acontecesse aquele mal para Jó, porque Deus tem um propósito, tem uma finalidade, e Ele é que comanda todas as coisas. Satanás apenas falou com Deus quando Deus lhe deu permissão, quando Deus lhe perguntou. Então Deus está acima de tudo, Deus é sobre todos os domínios e potestades. Ninguém pode contra o Senhor, e o Senhor pode tudo. E aqui houve essa manifestação onde os animais, os servos morreram. Então Jó, logicamente, deve ter ficado assustado com aquela história e pensativo: o que é que está acontecendo? Em primeiro lugar, nós vemos que Satanás tira os bens de Jó. Em segundo lugar, ele vai mexer com a família. E a Bíblia diz que deu um grande vento e os filhos que estavam ali reunidos na casa do primogênito, os 7 filhos homens e as 3 mulheres naquele banquete, e o vento foi tão forte que derrubou o telhado daquela casa e eles vieram a morrer, todos eles de uma vez só. E essa notícia é trazida para ele: o ataque aos bens, o ataque à família, de forma tão drástica, tão dolorosa. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e fez o quê? Chorou, lamentou, falou mal de Deus, blasfemou de Deus. Não, a Bíblia diz: e adorou ao Senhor, o único que pode dar a vida, o único que pode tirar a vida de alguém. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Como suportar esta questão? Como suportar o falecimento de um filho, de uma filha? É claro que é algo tão terrível, tão inaceitável humanamente falando, mas Jó entendeu, não sabia da conversa de Satanás com Deus, mas sabia que Deus tem o controle de todas as coisas e que o Senhor Deus, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. E quando você perde algum bem, quando você perde algum familiar, você da mesma maneira deve levantar os seus olhos aos céus e adorar ao Senhor e glorificá-lo, sabendo que a sua vontade se cumpre em todas as vidas. Nós estamos em pé ou caímos na permissão de Deus, mas sempre o Senhor nos levanta, nos dá força para continuar. Declara Jó sofrendo muito no seu íntimo. Nos lembramos da história de Faraó, que por 9 pragas contra o seu povo, ele não deixou os israelitas saírem de serem escravos seus. Mas quando da morte do seu filho, do seu primogênito, o seu coração se derreteu e ele deixou o povo sair. Também pensamos como Deus fez isso com o seu próprio Filho Jesus Cristo, cravando-o numa cruz para pagar pelo pecado de toda a humanidade, pelos meus pecados, pelos seus pecados também. Onde Jesus suportou a morte e morte de cruz para nos salvar, para nos redimir de todos nós
nossos pecados. Mas Satanás, não satisfeito com isso, diz ao Senhor: olha, ele tem saúde, quem tem saúde tem tudo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Essa era a intenção dele. Agora então, mexa na sua saúde. Quem não tem saúde não vai falar bem de Deus, vai questionar a Deus. Essa era a ideia dele. E aí a Bíblia diz que tumores malignos vieram sobre ele, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e nós, até mesmo por uma unha encravada, ficamos chorosos, ficamos lamentando e pensando o que é que está acontecendo. E alguém, claro que por uma falta da sua saúde, na sua questão de visitas aos médicos, o seu problema não solucionado, poderia levar alguém a questionar a Deus, a blasfemar de Deus. Mas aprendemos com Jó que ele não fez isto, e ele continuava falando bem de Deus, adorando ao Senhor. E mesmo agora na sua situação sem saúde, pegando um caco de telha, se raspando pelas crostas que estavam sobre ele, nas suas feridas, então nós percebemos que Satanás investe contra nós, e ele começa pelos nossos bens. Não satisfeito, vai para a nossa família, complicações familiares, perdas, e depois o ataque à saúde. Deus disse: apenas não lhe toque na vida, não lhe tire a vida, mas a saúde se foi. E aí nós temos nos versículos 9 e 10 o último acontecimento, agora relacionado ainda à sua família, à sua esposa, quando ela diz assim para ele: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Satanás começa a usar a voz da esposa para falar coisas malignas contra ele, para que ele fizesse o que Satanás queria, para que ele fosse reprovado no teste de Deus, que era não blasfemar contra ele. Então, porque conservas a tua integridade, meu amado irmão, mesmo que tudo não lhe vá bem, mesmo que você tenha perdido bens familiares, mesmo que a sua saúde não esteja boa, mesmo que haja discussões, até mesmo com a esposa, com o esposo, não deixe isso tirar a tua integridade, a tua fidelidade, a tua fé no Senhor Jesus Cristo. Deus está por trás de tudo, Deus está no comando das nossas vidas, Ele sabe o que é melhor para nós. Aqui a questão é de Satanás com Deus, e nós estamos no meio dessa história, mas Deus cumpre os seus propósitos na existência humana. Por todo o perfil da humanidade, Deus está presente, agindo da sua forma. Falando de eleições, nós aprendemos isso na palavra de Deus, seja dos Estados Unidos, do Brasil, mesmo em países comunistas, países ateus. Deus é quem coloca ali esse líder para o seu propósito naquele momento. Quando Jesus estava ali sendo julgado por Pilatos, Jesus disse para ele: olha, nenhum poder você teria se não fosse lhe dado pelo Pai. Então Deus comanda a história da humanidade. Nós, portanto, devemos aceitar as coisas de Deus. É claro que nada nos impede de clamarmos, de buscarmos. Jó, como era temente a Deus, claro, orava ao Senhor, procurava respostas em Deus, os porquês da vida, por que isso, por que aquilo. E Jó, no restante do seu livro, vai ter uma conversa com os seus amigos, muitos o acusando de pecado,
muitos o acusando de estar todo errado, mas ele no seu íntimo sabia que era fiel a Deus e que Deus era fiel para com ele. E com tudo isso que estava acontecendo na vida de Jó, Jó tem essa atitude humana de questionar o seu próprio nascimento, se é para viver assim, numa pobreza total, para viver na tristeza dos filhos que se foram, se é para não ter nenhuma saúde, me dói desde a ponta do dedão até o fio de cabelo, corpo todo em feridas. E aí Jó, nesse seu desespero humano, diz assim no capítulo 3, depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o quê? O dia do seu nascimento. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Então a tristeza invadiu o seu coração, a ponto não de falar mal de Deus, mas falar mal do dia do seu nascimento. É outra coisa, é outra questão. E irmãos, nós nos apegamos a esse fato porque muitas coisas terríveis acontecem com os seres humanos. Você já vivenciou situações difíceis, como nesse nosso contexto, perdeu bens, você que tinha os seus bens, os perdeu, você que perdeu um familiar querido, amado, você que já esteve hospitalizado, ou por um acidente, ou por algo do seu organismo, esteve ali entubado agora nessa situação do coronavírus. Quantos não passaram por isso? Quantos com questões de relacionamento, quando acontece um divórcio, uma separação, ou mesmo estando juntos, embora debaixo do mesmo teto, mas não se entendendo. Tudo isso pode nos atingir também, e na verdade tem acontecido muitas dessas coisas, ou todas estas coisas, não talvez nesse grau do que aconteceu com Jó, que Deus permitiu, mas para nós também Deus permitiu que tragédias acontecessem no nosso viver. Mas o que eu digo agora, humanamente falando, alguém poderia agir como Jó, não falar mal de Deus, mas falar mal do seu nascimento. Que você possa bem dizer o dia do seu nascimento, você que possa, ao sofrer tudo isso, também pensar, olha, é melhor nem ter nascido, ou quem sabe agora, é melhor morrer. Tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, eu não aguento mais. Mas, meu amado, em nome de Jesus, não pense assim, não haja dessa maneira, porque Deus tem um propósito na sua vida, mesmo tudo não indo tão bem, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Louve, adore ao Senhor, só Ele merece a nossa adoração. E mesmo que o inimigo invista pesado na sua vida, saiba que você tem valor. Você tem valor diante de Deus. Ele te concebeu. Ele tem um livro onde todos os seus dias, a substância ainda informe. Deus nesse livro escreveu todos os acontecimentos na geração, no ventre materno e na sua vida como um todo até o dia de hoje. Louve a Deus, glorifique a Deus e olhar para a nossa vida e dizer que estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Enfrentamos barreiras, dificuldades, mas o Senhor é sobre tudo, é sobre todos, e nós temos sim um propósito da parte de Deus, nós temos sim valor diante do Senhor. Portanto, se os seus bens lhes são tirados, como no exemplo do ladrão que vem a roubar, que rouba um celular aqui, mas rouba um banco também, roubam as nossas casas, levam todos os bens que nós temos,
ou então pela morte de alguém que nós tanto amamos, ou então na falta da saúde. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o nome do Senhor sempre seja exaltado e que saibamos que para a nossa vida há um propósito de Deus. Eu tenho valor, você tem valor. Graças a Deus então pelo dia do meu nascimento, graças a Deus pelo dia do seu nascimento, e só iremos partir quando Deus quiser. E enquanto aqui vivemos, vamos cumprir a nossa meta, entendendo os desígnios de Deus para as nossas vidas. Deus é que comanda todas as coisas, creia nisso, é pura verdade. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.